Bem, gente, vamos dar continuidade às nossas aulas via remota. E a aula de hoje a gente vai falar sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino e masculino, ok? Vamos lá. Então, quando a gente fala do sistema reprodutor, a gente se refere ao conjunto de órgãos responsáveis pela produção de gametas. A gente vai falar um pouquinho sobre o que são gametas e hormônios sexuais secundários que têm como função realizar a reprodução da espécie, né? Garantir a perpetuação da espécie. Então, quando a gente fala de gametas, a gente está falando de células reprodutivas masculinas e células reprodutivas femininas. Que células são essas? No caso do homem, são os espermatozoides, como a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu colocar o laserzinho aqui. Como a gente está vendo aqui, ó, os espermatozoides, está vendo? E no caso da mulher, o óvulo. Aqui a gente tem uma imagem, essa parte esbranquiçada atrás aqui, ó, mais clarinha, é o óvulo. Essa outra parte aqui é o folículo. E essa foto foi tirada exatamente no momento de uma ovulação, ou seja, no momento que um ovário expulsa um óvulo. Ou seja, essa bolinha aqui é um óvulo. Então aqui nessa imagem a gente tem os dois gametas, né, que quando se encontram dão origem a um novo ser vivo. Então aqui a gente vai começar com o sistema reprodutor masculino. Então a gente está vendo aqui um corte sagital, né, no meio, né. Então a gente está vendo de lado e aqui a gente está vendo como se fosse um corte coronal. É a mesma coisa, só que visões diferentes. Então eu coloquei aqui uma numeraçãozinha para a gente seguir meio que uma ordem. Então, o número 1 eu coloquei aqui como o testículo. Então, a gente está vendo aqui o testículo, que está aqui também. O número 2 é essa estrutura aqui, ó, que fica meio que agarrada no testículo. Olha aqui também. É chamada de epidídimo. Seguindo do epidídimo, tem esses tubinhos aqui, ó. Tá vendo? Esse tubinho bem fininho, de um lado e do outro, que é chamado canal deferente ou canal eferente, tá? Olha aqui, ó. Nessa imagem a gente vê ele desse jeito, né? Mas no corpo ele é assim, ó. Ele tá fora do tronco, aí ele se prolonga para dentro do tronco, né? Da cavidade pélvica, depois faz o retorno lá passa pela bexiga, adentra na próstata e segue, e vai terminar aqui, só que a partir daqui já tem outro nome. Mas antes de fazer todo esse percurso, observem que aqui, ó, tem uma estruturazinha onde ele se encontra. Ó, aqui também, né? Então, é a vesícula seminal. A vesícula seminal produz sêmen, que vai se juntar aos espermatozoides. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho de cada um. Aqui é só o começo. Então, assim que segue pelos canais eferentes, tem um encontro aqui com a vesícula seminal e logo em seguida a próstata. Nessa imagem parece que ele passa por fora da próstata, né? Mas isso é só didático. Vocês têm que imaginar que isso é fechado, ele está passando por dentro da próstata. Aqui, ó, por dentro da próstata, tá? Então aqui a gente tem a próstata, aqui é o quinto. Passou pela próstata, o próximo caminho é o próprio pênis, ok? Vamos seguir e falar um pouquinho de cada um. Então, começando com o escroto, né? O saco escrotal é uma dobra de pele situada na região anterior do períneo, onde estão alojados os testículos, o epidídimo e o início do cordão funículo-espermático. O iniciozinho, digamos que lá do canal eferente, tá? Então, o escroto, além de ser uma dobra de pele, a gente vê, né, pele, ele tem umas estruturas diferenciadas. Então, tem a própria pele, que ora está flácida, ora está contraída. Depende da temperatura, depende também do estímulo sexual. Segundo, os dartos são músculos, digamos que são fibras musculares, né, inseridas no escroto, que fazem com que ele relaxe e contraia. O septo, aqui a gente está vendo, o septo ele é interno, tá?
Um testículo fica de um lado, o outro fica do outro, e no meio tem uma separaçãozinha. Uma pele separando, que a gente chama de septo. A RAF é essa linha do meio, que é como se fosse a fusão de uma pele com outra pele que fechou e formou o saco escrotal. Ok? É chamada de RAF, essa linha grossa. Muita gente chama de costura. Os testículos, eles, como eu já falei logo no começo, eles são a gônada, né, no caso masculina, produtora de gametas, que são espermatozoides, e hormônios sexuais. Falando um pouquinho dos detalhes, a gente tem aqui a face lateral e medial. Eles aqui estão na posição que fica no saco escrotal. Então, aqui é a face lateral, aqui é a face medial. As margens anterior e superior, que é na frente e atrás, e o polo superior e inferior, que é em cima e embaixo. Eu coloquei aqui na pesquisa, né, de imagens, eu coloquei aqui duas imagens para vocês perceberem que tem variações, tá, de tamanho. Tem variações. Isso não quer dizer que seja anormal, não, tá? Envoltórios. Se vocês observarem, na foto que a gente viu agora há pouco, a gente conseguiu ver o testículo desse jeito aqui, ó. Né? Você tirou a pelezinha dele. Mas ele não é assim, ele é envolvido por peles, fora que aqui também tem uma pelezinha, que a gente chama de envoltórios. Então, envoltórios são expansões do peritônio e dos músculos abdominais que foram trazidos na descida do testículo. Na descida de onde? Durante a fase que você está sendo formado dentro do útero da sua mãe, que você ainda é um feto, os testículos ficam dentro do tronco, na cavidade pélvica. Conforme vai se desenvolvendo, eles descem e saem do tronco, né, da cavidade pélvica, e saem para ficarem alojados do lado de fora, pendurados dentro do saco escrotal. Então, esses envoltórios são chamados de albugíneas, que são túnicas, Túnicas são como se fossem vestes, peles. Então, tem uma pele chamada túnica vaginal, que tem a parede visceral e parietal, que é interna e externa. Tem uma túnica chamada espermática interna, uma cremastérica e uma espermática externa. Aqui tem uma imagem para a gente ver melhor. Aqui ele está nuzinho, ó, sem as peles, e aqui ele está com as pelezinhas. Dá para perceber, não dá? Que ele está envolvido. E aqui está um pouco melhor nessa ilustração. Ó. O testículo é como se tivesse feito cortes, né? Você fez cortes, e fazendo os cortes você vê que tem camadas de peles diferentes, que são chamadas de túnicas. Então tem a albugínea, túnica vaginal, espermática externa, espermática interna e cremastérica. Ok? Ainda no testículos, mas olhando agora a parte interna, porque se lá dentro produz espermatozoides e hormônios, vamos entender como é? Então ele é cheio de tubinhos assim dentro, ó, enrolados, ó. Tá vendo? Todo cheio de canaizinhos enrolados. É como se isso aqui fosse uma fábrica de produção de células, no caso de espermatozoides. E na verdade é, né? Então a primeira parte, que é esse monte aqui, ó, tá vendo? Todo enroladinho, é chamado de túbulos seminíferos, né? Que são túbulos todos enroladinhos, enovelados, e é aí dentro que se produz os espermatozoides e os hormônios. Logo em seguida, a gente vê que aqui, ó, ele é todo enrolado e fica retinho nessa pontinha, ó, retinho, 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 é chamado de túbulo reto, tá? Que é uma continuação dos túbulos seminíferos. Logo em seguida, a gente vê aqui que todos se encontram e viram uma rede, que é chamada rede testicular. E essa rede agora vai sair, ó, ramificando aqui, ó, e vai formar os ductos deferentes, que vai sair aqui, ó. Uou, né? Então, falando um pouquinho mais sobre epidídimo, é essa estruturazinha aqui ao redor do testículo e fora do testículo, né? É uma estrutura constituída de um ducto enovelado dentro, a gente viu na imagem anterior, que abraça o testículo, ou seja, que fica por todo o testículo, na margem posterior, ó, tá vendo lá para trás. Para que ele serve? Ele serve para os espermatozoides que foram produzidos aqui dentro do testículo ficarem amadurecendo no epidídimo. O que é isso? O espermatozoide, quando ele é produzido no testículo, ele ainda não consegue fecundar, ele precisa desenvolver a cauda e a sua cabecinha precisa ser amadurecida. Então, ele fica um tempinho aqui dentro. Ó, tá? Isso aqui são dois testículos de um mesmo indivíduo, e é normal que um
esteja mais desenvolvido, seja maior do que o outro, tá? Isso não quer dizer que um está mais cheio do que o outro, é porque um realmente é maior que o outro, ok? Então ele tem a cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo. Seguindo, depois que tem os testículos e o epidídimo, a gente vem aqui para o ducto deferente, né? O ducto deferente vem, ou também chamado de canal deferente. Quando chega aqui, ele recebe um nome, que essa parte é mais gordinha, mais larga, observem. Então é chamada de ampola do ducto deferente, que é uma dilatação do ducto deferente quando está se encontrando aqui, ó, com a vesícula seminal. E aqui, ó, quando ele se encontra nesse lugarzinho aqui, que vai sair lá no pênis, esse lugarzinho aqui é chamado de ducto ejaculatório. Por que ejaculatório? Porque é daqui que vai sair os espermatozoides. Porque esse outro cantinho aqui, ó, esse outro canalzinho, vem da bexiga que vai ser urina. Então, tanto o canal da urina quanto o ducto ejaculatório vão se encontrar aqui e formar a uretra, ó, tá? Mas não pode acontecer e não acontece as duas coisas ao mesmo tempo, xixi e espermatozoide ao mesmo tempo. Quando vê espermatozoide, bloqueia aqui, tá? A uretra da região da bexiga. Passou lá, a gente vem aqui pelas vesículas seminais. Como eu falei logo no comecinho, a vesícula seminal, a função dela ela é uma glândula anexa, faz parte do sistema, e a função dela é produzir um líquido que vai nutrir os espermatozoides para que eles tenham energia até chegar lá na tuba uterina. Esse líquido é rico em frutose e fibrinogênio. Frutose é um carboidrato, vai dar energia, e fibrinogênio é um ligando, é como se fosse para vocês entenderem, como se fosse uma colinha. Vai permitir que eles, quando saírem, né, da ejaculação, eles fiquem agarrados na parede da vagina, internamente, né? Para que possam subir nadando. É um tipo de coagulante, tá? Mas aqui é a forma dele de reserva que vai dar origem à fibrina. É uma proteína. E a próstata tá aqui, ó. A próstata tá aqui. Ela fica localizada estrategicamente atrás atrás não, embaixo da bexiga, tá? Ela é uma glândula exócrina, porque faz o que ela produz, ela lança aqui no dentro da uretra prostática, tá? Ela fica na frente na região da sínfise, na frente dela fica a sínfise púbica, na região superior, como eu falei, a bexiga, atrás da próstata, logo atrás dela é o reto, por isso que o exame de próstata é pelo reto, né? E abaixo a gente tem a uretra. A principal função dela é produzir e armazenar o líquido prostático, que é um líquido levemente alcalino, um líquido claro, né, um fluido claro levemente alcalino. O pH fica em torno de 7, 7,2, 7,3. E esse líquido da próstata ele equivale a 10 a 30% do volume que está sendo ejaculado, né, junto com o líquido seminal aqui, ó, e os espermatozoides, né? É o fato de ser alcalino, que é uma base, que permite aos espermatozoides, assim que serem ejaculados dentro da vagina, eles não morram lá dentro, porque a vagina ela é ácida, né? Então ela mataria. No caso de uma próstata humana saudável, ela é um pouquinho maior que uma noz, tá? Um pouco maior, tá? Vamos seguindo agora. Aqui está uma próstata normal. Aqui é a bexiga, aqui está uma próstata normal, aqui está o pênis. E aqui a gente tem uma bexiga e uma próstata aumentada, tá vendo? Observe que essa próstata tem um lado mais aumentado. Então, quando tem uma parte aumentada, o que acontece? Na próstata normal, a urina desce tranquilamente. Na próstata aumentada, né, digamos que o câncer, ela cresce e ela meio que espreme a uretra e a urina não consegue passar, ela obstrui, né? A urina não consegue passar. Isso vai causar incômodos e dores. Aqui uma imagem do exame de próstata, para vocês só observarem como é próximo, tá vendo?
Por isso que o exame sempre foi feito desse jeito. Porque só precisa se colocar digamos que o tamanho de duas falanges do dedo para tocar. Se o médico perceber que a próstata está aumentada, que dá para perceber, aí sim é alerta. Se não, se tiver no tamanho normal, tá tudo tranquilo. E aqui o próprio pênis, né? Aqui a gente tem a raiz é essa região toda de baixo. Ela é interna, não dá para se ver. Tem os corpos cavernosos, que são esse e esse, ó. Claro que está sem a pele aqui. Então é esse e esse, que são os corpos ocos, por isso que é chamado de cavernoso. E é o que se enche de sangue, para o pênis crescer e ficar ereto. Esse do meio aqui, esse tecido aqui fica envolvendo a uretra, protegendo ao redor da uretra. É chamado de corpo esponjoso. Na continuação, a gente tem uma grande dilatação no final. O pessoal chama de cabeça, mas é chamado de glande. A albugínea é a própria pele que reveste o pênis. O prepúcio, digamos que é a sobra, né, da albugínea, mas é a pele que cobre a glande. E essa pelezinha aqui que é o frênulo, para limitar o movimento, para não deixar a glande sempre descoberta, porque isso vai causar ressecamento, vai causar incômodo, né? Aqui, ó, corpos cavernosos, corpo esponjoso, frênulo. Aqui é um corte transversal, então você pegou o pênis e cortou aqui, só para verificar. Esse corpo cavernoso que se enche de sangue. Aqui é a uretra e ao redor é um corpozinho meio esponjoso, né? Que deixa a uretra protegida. No meio tem um septo que separa os dois corpos cavernosos e tem artéria aqui dentro, artéria cavernosa. E claro, se tem artéria tem veia, né? Então aqui, ó, eu peguei uma imagem de um exame, né, com contraste. Aqui a bexiga, aqui a uretra. Opa, tem um estreitamento aqui na uretra. Esse estreitamento, ele dificulta a passagem do xixi, da urina. Então isso causa dor, isso causa incômodo. O nome desse estreitamento é estenose. Como é na uretra, é chamado estenose de uretra. Mas esse tipo de estreitamento pode acontecer em qualquer vaso também sanguíneo, tá? No caso desse exame aqui, isso é uma uretrocistografia, tá? E aí, ó, identificou que tinha um estreitamento, fazer um procedimento cirúrgico, um corte. Ó, tá vendo que a uretra aqui tá estreitada? Então tem que corrigir isso aí. Como é que corrige isso? Se coloca um stent. Para quem não sabe o que é um stent, é um materialzinho com uma liga metálica que o corpo aceita. Eu não me lembro agora qual é a liga metálica. E aí se insere pelo pênis, pela uretra, né? E aí se abre ela. No que abre ela, ela meio que expande a uretra que está espremida aqui, né? E aí volta ao normal. O stent fica lá, não precisa retirar, mas em alguns casos tem stents que se retiram, tá? Aqui, ó, a diferença do antes e a diferença do depois. Outra imagem aqui, ó, tá vendo? Dos dois estreitamentos. Aqui e aqui. Essa imagem eu também achei bastante interessante para mostrar. O que é que a gente está vendo aqui? Isso aqui é um corte coronal, né? Claro que isso é uma imagem de exame. Então a gente está vendo aqui, essa região é do pênis, com os corpos cavernosos aqui, ó. E aqui a gente tem os testículos. Dá para notar que aqui tem um e aqui tem dois. Na verdade aqui não tem dois, aqui tem um que tem dois lobos. Isso é uma criança, tá? Pode acontecer numa criança essa malformação de um testículo ainda não estar formado direito e ficar como se fosse dois, mas na verdade é um com duas partes. Aí chama-se testículo bilobado. E agora a gente vai para o sistema reprodutor feminino. Se divide em duas grandes partes, órgãos internos, órgãos externos. Internos a gente tem ovário, tuba uterina, útero e a própria vagina. E externos, a vulva.
Então aqui tem um esqueminha, né? Uma ilustração mostrando aqui, ó, a tubuterina, os ovários, o útero. Aqui tem endométrio, mas o endométrio é a camada de dentro, tá? Mas o útero é uma coisa só. E aqui a vagina, que é um canal. Ela tem essas ondulações na imagem, toda imagem que você for verificar, porque é musculatura, é músculo liso, contrai. Então aqui é um corte sagital, né, para a gente ver também, do mesmo jeito, aqui ó. Trompa de Falópio é a mesma coisa que tuba-uterina, é um nome mais antigo, né? Ovário, útero, observem a parede do útero como é grossa, ó. É como se fosse uma casca, tá vendo? Grossa. Porque ela vai esticar, esticar, esticar até o 9º mês de gravidez e ela fica bem fininha. A bexiga, logo embaixo do útero, a uretra, o canalzinho da bexiga. Aqui nessa região da vulva é o clitóris. Aqui está o céfix do útero, digamos que é na região do colo. O reto, que não tem a ver com o sistema reprodutor, mas está aqui grandão, ó, aberto. A vagina, que é esse canal aqui, ó, é esse canal. E o ânus estava aqui também, né? Essa imagem está aí, estou explicando, não faz parte do sistema reprodutor feminino. Mas como está na imagem, só para entendimento. Vamos começar com os ovários. O ovário é a gônada, só que feminina. A função dele é produzir e amadurecer óvulos, ovócitos. E a função endócrina, que é produzir hormônios sexuais. E hormônios da gravidez, da gestação também, tá? Como progesterona, por exemplo. Localiza-se dentro da cavidade pélvica. Claro, abaixo da bexiga. Opa, aqui abaixo da bexiga. Vamos falar aqui da morfologia externa dos ovários. Então, ele tem a face lateral e a face medial, as margens mesovárica e livre, a extremidade tubal e uterina. Uterina, tubal. E quanto à morfologia interna, ou seja, dentro do ovário, vamos pegar ele aqui ó, e ampliar, a gente separa ele em duas partes, né? Então, quando a gente separa, a gente vê que aqui ao redor acontece uma coisa, ó, as bolinhas pequenininhas começam a crescer, 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 ó. E no meio é só vaso sanguíneo. Então, essa parte aqui, ó, é chamada de córtex. Essa parte interna, que tem vasos sanguíneos, é chamada de medula. Então, é no córtex onde tem os folículos que vão amadurecer e vão produzir óvulos, ovócitos, tá? Que vão depois sair do ovário para serem fecundados. Nessa região também se produz essa outra, digamos que uma estruturazinha interna, toda vez que há um período de ovariano, né? De ovulação. Isso aqui, a cada momento que vai amadurecendo o ovócito, vai se desenvolvendo um chamado corpo lúteo. Se houver fecundação, ele vai passar agora a fazer uma função, que é produzir progesterona. Progesterona é um hormônio que, digamos que segura a gravidez. Ele é responsável por manter a gravidez até o final, tudo certinho. Quando não há fecundação, esse corpo lúteo volta, volta, volta e regride e volta a ser o que era. Olha aqui uma imagem real. Ovários, útero e aqui, ó, tubuterina. Claro que essa imagem aqui está muito grande, né? O ovário não é tão grande assim, né? Mas é só para vocês perceberem que o ovário e o útero ficam muito próximos dentro de uma cavidade pélvica. E aqui tem um tubinho, ó. Então o óvulo que ele produz vai meio que esperar aqui no cantinho o espermatozoide. O espermatozoide vem, sobe e encontra com ele aqui. Se vocês pararem para pensar, aquelas imagens lá do começo, quando eu mostrei testículo, ele não lembra o ovário? Ó. É porque o ovário e testículo são órgãos homólogos. O que significa isso? Que eles são como se fossem a mesma coisa, só que cada um se adaptou para produzir uma coisa diferente, para fazer uma coisa diferente. Mas, em um determinado estágio da vida do ser humano, quando ele ainda é um feto, o ovário ou testículo, tanto faz, ele é a mesma coisa. Somente quando há uma definição do sexo, por causa dos cromossomos XX ou XY, é que vai vir aqui a informação de
modificá-lo para transformar em ovário ou modificá-lo para transformar em testículo. Mas o tecido glandular é o mesmo. Vamos para a tubo-uterina. A tubo-uterina é o local onde ocorre a fecundação. Como eu falei, o ovócito ele é produzido, ele é liberado, ele espera aqui, ó. E aí o espermatozoide vem subindo, subindo, subindo e encontra com ele aqui, ou seja, a fecundação é o momento do encontro entre o óvulo e o espermatozoide. Então não acontece dentro do útero. Muita gente pensa que acontece dentro do útero, mas não é, é na tubo-uterina, tá? O que acontece dentro do útero é a gestação. A fecundação, que é somente o encontro, é na tubo-uterina. A tubo-uterina, lá no finalzinho dela, né, em uma extremidade, ela possui como se fossem umas franjazinhas, que são chamadas de fímbrias, que a função dela é dar mobilidade ao ovo, ao ovócito, para que ele saia e espere aqui, ó. Então, o ovócito, quando ele sai daqui, ele fica aqui. Então, as fímbrias meio que movimentam ele para vir para cá. Porque o ovócito não tem cílio, não tem flagelo, então ele não anda, ele não nada, ele fica quietinho. Mas ele é empurrado primeiro pelo ovário, por ação hormonal. Puff, chegou aqui, as fímbrias movimentam e meio que empurram ele para cá. Como é que a tubo-uterina se divide anatomicamente? Essa região próxima ao útero é chamada de istmo. Essa região aqui, ó, da curvatura é chamada de ampola. Próximo às fímbrias, infundíbulo. E aqui as próprias fímbrias. Olha aqui. Então aqui a gente tem o óvulo sendo expulso do ovário. Chegou, esperou aqui. Os espermatozoides já vieram, ó, fecundou. No que fecundou, na ampola, já começa a divisão celular para zigoto, aí vem dividindo e puf, se implanta aqui, ó. Observem que isso aqui é uma ilustração da parede do útero e vocês conseguem perceber as diferenças das três camadas. 1, 2, 3. Endométrio é essa, miométrio é essa e perimétrio é essa. Então, o zigoto agora, né, não é mais um óvulo, ele é chamado de zigoto porque veio se dividindo. Ele se implanta na parede interna do útero, chamada endométrio. Quando não acontece a fecundação, o endométrio descama. É o que vocês conhecem como menstruação. Então, o útero ele é um órgão muscular cavitário situado na cavidade pélvica, entre a bexiga e o reto, onde ocorre a gestação, tá? Quanto à morfologia externa, olhando ele por fora, a gente tem o fundo, que é aqui embaixo, que você olhando aqui pensa que é em cima, né? Mas esse é o fundo. O corpo, que é toda essa estrutura dele, digamos que é o meio. O istmo, que é esse estreitamento. E o colo, que é essa região toda aqui, ó. Tá? O colo não é só essa borda, é toda essa região, tá? A abertura, esse meiozinho, por que é chamado de colo? Porque é estreito, ó. Se você parar para pensar, para observar, ele é estreito. Aqui é mais largo e aqui é mais estreito. Colo é a mesma coisa que pescoço. Então é como se fosse um pescoço do útero. E aqui no meio, ó, tem um canal, tá? Que é o canal cervical. O ósteo é um pequeno orifício por onde vai sair menstruação, por onde vai entrar espermatozoide, por onde o bebê vai passar. Então, a parede uterina, como eu até já mencionei, o endométrio é a camada interna, o miométrio é a camada mais grossa do meio e o perimétrio é a camada externa, tá? E o útero tem duas angulações. Uma angulação significa curvatura, ó. Tem um ângulo aqui, tá vendo? Uma curvatura. Então, uma curvatura é entre o corpo e o colo. Aqui é o corpo, aqui é o colo, então tem uma curvatura. Mas tem outra curvatura, se você observar. Onde é? Aqui, ó. Tá vendo? Uma curvatura, outra curvatura. São angulações. Uma imagem aqui só para mostrar, né? Um esqueminha. Útero, ovários, tuba, fímbrias. Ainda sobre o útero, miométrio, a parede mais grossa, internamente endométrio, externamente perimétrio, o fundo do útero aqui, ó. Se você ficar com dúvida por que aqui em cima é o fundo, pense no bebê para ficar mais fácil. O bebê quando vai nascer, ele não fica de cabeça para baixo?
Então, digamos que o fundo do bebê fica no fundo do útero. Fica mais fácil. Então, aqui a gente tem o canal cervical, o colo. Essa estrutura aqui, ó, no final da vagina. Isso aqui é a vagina, tá? O canal vaginal. Essa estruturazinha aqui, ó, é chamado de fórnices, que a gente, inclusive, eu coloquei aqui, ó, o fórnices, tá? Que é o fundo do saco vaginal em redor do colo uterino, tá? E a entrada da vagina. Desculpa. A vagina é a entrada, a estrutura tubular, é um canal, é um tubo. É musculatura lisa, é recoberta por muco, né, para garantir a acidez, para proteger o canal, né, de possíveis invasores, micro-organismos patógenos, embora não protege totalmente, porque pode acontecer, né, de a pessoa ter algumas infecções na região. É o local de entrada do pênis e saída da menstruação e do bebê. Lembrando que a vagina é interna, é um canal interno, tá? O fórnice é essa região e o ímen é uma membrana situada na entrada do canal vaginal, tá? A gente vai ver. Eu coloquei uma imagem para a gente ver. Então aqui tem um esqueminha em forma de figura, mostrando o útero, ovário, fímbrias. Então aqui, ó, o fórnice, isso aqui seria a vagina, que é o canal vaginal, e tem como se fosse essa garrinha aqui ao redor do útero, que é o fórnice, ok? Aqui algumas curiosidades sobre o útero. Aqui são 3 úteros, só que eles são úteros com deformações, né? Com malformações. Então, ao invés dele ser todo bonitinho, como uma pera, todo abertinho assim, esse aqui tem como se fosse um septo no meio. Não é totalmente fechado, mas ele tem como se fosse um septo no meio. É como se ele tivesse uma parte no meio atrapalhando, né? Aqui ele não tem um septo no meio, mas ele tem partes do útero que são aderidos umas nas outras, como se ele tivesse meio que agarrado, todo colado. E aqui ele é um útero como se fosse 2 úteros. É um útero só, como se fosse com 2 partes, chamado de útero bicorno ou útero bicorne. Vocês podem até pesquisar mais sobre isso, tá? Em alguns casos fica difícil de gestar, né, um bebê, em outros nem consegue. Aqui dentro essa imagem aqui é para ilustrar um tipo de câncer, né? Ó, se fosse um câncer dentro do endométrio, tá vendo? Na parede interna do útero. Lembrando que câncer é um crescimento desordenado de células, então dentro do endométrio começou a crescer, ó, e ficou uma massa grande de células. Isso não é mioma, tá? Isso aqui é um câncer. E aí um examezinho aqui com contraste para mostrar o útero, a tubuterina, que são esses tubinhos aqui, tá vendo? E vamos falar agora sobre os órgãos externos, né? Essa região aqui, que a gente visualiza melhor, ela é chamada de vulva. A vagina é lá dentro, é o tubo lá dentro, tá? Então, quem compõe a vulva? Primeiro, essa região aqui, ó, é chamada Monte de Vênus, tá? Onde ficam os pelos pubianos. Aqui é o clitóris, aqui é a uretra, onde vem a urina, né? O canal que vai se ligar a bexiga. No caso da mulher, ela tem a uretra separada, né, da vagina. No caso do homem, a uretra é uma só para saída de espermatozoides e de urina. Aqui, pequenos lábios e aqui, grandes lábios. Isso aqui é chamado de vagina. Desculpa, de vulva. Vagina é lá dentro, tá? Para não confundir. Então, a vulva ela é formada por grandes lábios, pequenos lábios, vestíbulo vaginal e clitóris. O que são grandes e pequenos lábios? São dobras de pele que servem como proteção. O vestíbulo é a entrada da vagina. Então, tem o ósteo uretral externo, o ósteo vaginal. E logo na entrada da vagina tem algumas glândulas, que são chamadas glândulas vestibulares, porque é dentro do vestíbulo, mas também é conhecida como glândulas de Bartolini, tá? São glândulas que produzem muco para garantir a lubrificação vaginal. E o clitóris, a função dele, além de ter a questão do prazer,
O prazer, a excitação sexual, permite contrações na vagina para que a cópula, né, os espermatozoides sejam ajudados a subir, a entrar dentro do útero. E aqui, ó, a imagenzinha do clitóris, pequenos lábios grandes, o vestíbulo é a entrada, o vestíbulo da vulva e o vestíbulo da vagina. E aqui, pequeno lábio, grande. Essa partezinha toda fechadinha é o ímen que está íntegro. Fúrcula é a junção dos dois grandes lábios aqui, ó, tá? E aí, quando tem a relação sexual com o tempo, isso aqui vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, e essa abertura aqui, que é o ósteo vaginal, vai ficar um pouco maior, ok? A gente termina essa aula sobre o sistema reprodutor, deixando aquela velha atividade de fixação para vocês responderem. São 10 perguntas para vocês responderem. Como sempre, respondam no caderno. Tira foto. Quando responderem no caderno, coloca o nome de vocês em cima e a data, tá? E aí coloca lá, escreve, responde, tira foto e vamos colocar lá no sistema, tá bom? Eu espero que tenha ficado mais claro, né? Claro que isso aí não é todo o conteúdo do sistema reprodutor. Isso é apenas um breve resumo para que vocês tenham uma noção e possam pesquisar mais. Só que eu procurei fazer da melhor forma, ok? Espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.